Olá, desejo que você esteja bem. Se liga, hoje nós vamos falar sobre como conseguir ir bem na competência 4. Já sabe, né? A competência 4 é a competência da coesão, é a competência aí do que? Do sentido ao longo da linha, do aumento de criação, de relação entre as orações, do uso de conjunções ou, como a própria competência chama, o uso de mecanismos linguísticos. Então cola com o prof, porque hoje você vai aprender a deixar o seu texto coeso. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que passou pela escola ouvindo sobre coerência e coesão e hoje não sabe bem o que cada uma dessas coisas aí significa. Tranquilo, tranquila, suave, eu vou te ajudar. Sobre melhorar esse quesito, você já sabe, tem que escrever redação. E se você escrever a sua, você pode fazer o quê? Você pode colocar aqui nos comentários que eu vou corrigir para você. Então já inscreva-se aqui no canal e receba toda semana um vídeo sobre redação. E eu te ajudo se você colocar sua redaçãozinha aqui no comentário desse vídeo. O que são mecanismos linguísticos? Vamos lá! Mecanismos linguísticos são as palavras que a gente usa assim, mais na escrita do que na fala. Por exemplo, vamos usar aqui, ó. Na fala a gente usa bastante o mas, né? Toda hora a gente usa o mas aí, contando uma fofoca, conversando com o vizinho, falando com o professor sobre uma desculpa, etc e tal. Cotidianamente nós usamos o mas. Mas com menos frequência, por exemplo, a gente usa o entretanto. Você usa um entretanto quando você está falando com seu amigo? Ah, tava pensando em sair, entretanto, o número de casos não me deixa, não é por aí, né? Você não usa o entretanto desse jeito. Então o que que acontece? Tem alguns mecanismos linguísticos que são mais usados que outros. Por exemplo, menos ainda, você não usa o outro sim. E na redação, o outro sim tá chovendo, principalmente nas redações nota 1000, olha só. Mas tem que saber usar. Então, alguns mecanismos linguísticos, eles são avaliados aí pela competência 4. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aí, por exemplo, o uso do mas como uma forma de pensar nele, né? Vamos perceber como que a ausência, né, quase que anula a relação entre duas orações. Olha só essa frase aqui, ó. A briga era sonho, Fabiano acreditava nela. Olha só, originalmente, essa frase é assim, essa oração, esse período é assim, ó. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. Entende que aqui você até consegue entender, dá para entender, mas só que esse mais, ele traz outra história para esse trecho. Compreende? É um pouco por aí. Vamos ver nesse outro trecho aqui, ó, com outra palavra, com outro mecanismo linguístico. As palavras estão aí, uma por uma. Porém, minha alma sabe mais. Bonito, né? Cecília Meirelles. Mas voltando aqui para a aula, as palavras estão aí, uma por uma, porém, minha alma sabe mais. Se não tivesse o porém, minha alma sabe mais. Ah, mas o porém, ele coloca uma carga aí, né, no caso aí de contradição, né? A gente tem uma adversativa, assim como em mas. O que você precisa saber para isso? Essas palavras, mais e porém, né, para a gramática, elas são conjunções adversativas. Agora, para a sua redação, elas são as palavras que vão organizar a linha e vão mostrar para o corretor, para a corretora, que você conhece a língua portuguesa. Tá sacando? É por aí que você tem que ir. Você não precisa usar o porém no seu dia a dia. Você, né, o mas, assim, necessariamente. Só que na redação, palavras como essas aqui, elas têm funções avaliadas pela competência 4. Suave, você já sabe que conjunções, que mecanismos linguísticos são esse tipo de palavra que a gente usa entre as orações para poder fazer sentido. Pronto, você já sabe que precisa treinar redações para colocar em prática esses mecanismos linguísticos aqui e tem muitos outros ainda, certo? Agora eu vou te dar dicas sobre como você atender bem aos requisitos de correção específicos da competência 4. Vamos lá!
mas já deixa aquela sua inscrição, já deixa aquele seu like, né? Eu quero te ajudar a melhorar o seu texto, você só precisa se inscrever para ajudar esse canal a chegar para mais pessoas. Vamos lá então, ó. Além do uso de conjunções como, por exemplo, o mas, o contudo, o no entanto, o ademais, o assim, o pois, o portanto, vários outros tipos, também vocês podem usar assim um advérbio, né? Os advérbios como primeiramente, essencialmente, visualmente, frequentemente, coisas desse tipo. Isso aí dentro dos parágrafos, né, eles são de uso obrigatório, né, e também são conhecidos como intraparágrafos. Por que é intraparágrafos? O próprio nome já diz, intraparágrafos, porque eles estão dentro, ó. Vamos dizer que o parágrafo se iniciou aqui, ele está dentro do parágrafo, igual a esse aqui, ele está dentro do parágrafo. Tá? Então, isso aí já tem a obrigação. A competência 4 avalia mecanismos linguísticos, então obrigatoriamente você tem que usar. Beleza. Agora é obrigatório também que você use 2 mecanismos entre 2 parágrafos da sua redação. Por exemplo, você só fez 3 parágrafos de redação, o que é ruim, 2 deles vão ter que existir, vão ter que configurar mecanismos linguísticos. Se você fez 4 parágrafos, 2 deles. Se você fez 5 parágrafos, 2 deles. O que você precisa entender é assim, eu vou te explicar. Se você fez 4 parágrafos, 2 deles devem trazer mecanismos que conecte com o parágrafo anterior. Vou te explicar na prática como que isso se desenha. Ó, na prática é assim, quando você usa uma conjunção como pois, por exemplo, né, logo depois assim de uma vírgula, o que acontece? Muito provavelmente você já deu uma informação anterior e essa conjunção pois vai iniciar uma parte aí conclusiva sobre o enunciado. Ela é inclusive uma conjunção conclusiva, né? Então, vamos lá. Se você está usando, por exemplo, o pois. O pois, na verdade, ele traz uma carga de informação que já foi entregue antes. Beleza? Tranquilo. Já outros conectores fazem essa relação entre 2 parágrafos, como, por exemplo, o portanto, ou conjunções conjuntivas, como visto que, deste modo. Então, por exemplo, ó, o portanto, o que ele faz? Ele liga 2 parágrafos. O que você disse, pois, tal, e termina o seu parágrafo aqui. Esse, portanto, ele está ligando o que foi dito no parágrafo anterior a isso que vai ser dito a partir dele. Certo? Por exemplo, o visto que. Visto que faz a mesma coisa. O deste modo também faz a mesma coisa. Por quê? Deste modo, do que foi apresentado antes, visto o que foi apresentado antes, agora eu vou dizer outra coisa. Ou seja, 2 parágrafos com conectivos dessa natureza, que ligam uma informação anterior àquela que será abordada a partir de então. Agora, olha só como que esse parágrafo é chamado de interparágrafo. Olha só como que essa conjunção é chamada, né? Eu chamei de parágrafo. Como que essas conjunções são chamadas? Interparágrafos. Por quê? Porque elas ligam 2 parágrafos e elas têm que acontecer pelo menos não, né? Obrigatoriamente 2 vezes. Ou seja, então, no mínimo você tem que ter aí, né, uns 4 parágrafos para você poder dividir bem o uso desse tipo de conjunção. Suave. Agora olha aí para os últimos minutos e veja como você aprendeu sobre o uso de conectores, conjunções, mecanismos linguísticos que você nem sabia o que era, ou na verdade você sabia, porque você é falante da língua portuguesa. Você sabe o que é um mas, um contudo, um no entanto, um ademais, um assim, um portanto, um pois, e entre vários outros que existem, né? Você sabe usar um visualmente, um frequentemente, um primeiramente, tá? Não use segundamente, hein? Segundamente não existe. Fala isso, não é verdade? Não é verdade, né? Porque para você poder aprender, mesmo você sendo falante da língua portuguesa, você vai ter que escrever. Você ouviu eu te ajudar, agora você precisa colocar em prática na sua redação e mandar aqui nos comentários. Quando você coloca em prática essas dicas, você melhora a coesão do texto, e a coesão nada mais é do que a ligação, o elo, o sentido, né, de uma oração com a outra, uma oração com uma palavra, etc. e tal. Então, coesão, ele é o elo. Uma linguista chamada Kopp, ela chama disso aqui de argamassa textual. Olha que bonito.
né? Porque essa é a função dessa coisa aqui entre as palavras, né? Como os verbos e substantivos. Então, se verbos e substantivos nós temos aos montes, essas palavras aqui de coesão nós temos num grupo menor e que faz esse sentido aí de melhorar ao longo da linha. Então, o corretor e a corretora, eles vão ler uma vez e vão entender, e isso é o seu passaporte para uma boa nota. Quando a leitura é feita com fluidez, dizemos que o texto é coeso. E como um efeito colateral, o que acontece? Você manter a coesão aí ao longo do planejamento, né, e a produção textual, você garante a coerência da redação, mas isso aí é papo para outra aula. Inclusive, se você quiser, deixa também aqui no comentário que eu posso preparar essa aula com o maior prazer. Algumas pessoas aí preferem, na verdade, uma orientação mais particular. Eu entendo isso, então quem tiver interesse, eu tenho meu método intensivo de redação, onde eu ensino em 4 passos você a atender aos requisitos de correção da redação do Enem e também a praticá-la, colocar em prática esse método. E o detalhe, esse método é ensinado a você em 7 dias, ou seja, são 4 passos em 7 dias. Você já passa a aplicar na sua redação e ainda ganha correções gratuitas comigo, tá certo? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora você já sabe, é hora da sua inscrição, se você ainda não se inscreveu. Esse é o Redação Pública, querendo ajudar você com redação e muitas outras pessoas que só têm essa plataforma aqui para melhorar. É isso, agradeço pela sua atenção e até breve.